E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra, porque o senhor da guerra não gosta de crianças. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de um assunto extremamente sério, que é essa questão da Rússia com a Ucrânia, que acabou se tornando uma guerra. E calma, que eu não pretendo aqui fazer a Rafa Kalimann, então não usem o meu vídeo como uma base, assim, de a principal fonte de vocês sobre essa questão, porque não é. Eu sugiro que vocês procurem conteúdos de historiadores, de cientistas políticos, de pessoas que estudam relações internacionais, de pessoas que estejam muito mais a par dessas questões do que eu, porque não tenho formação em nenhuma dessas áreas, e tudo que eu falar aqui para vocês vai ser baseado em tudo que eu li a respeito. Eu me dediquei, né? Eu li, nossa, desde que começou esse conflito, eu tô lendo bastante sobre todas essas questões. Então, assim, eu tenho uma base, mas não é uma base o suficiente para você tirar desse vídeo a sua principal fonte de conhecimento, tá, gente? Não é. Volto a dizer, procurem vídeos de historiadores, de cientistas políticos, de pessoas que têm informação em relações internacionais e de pessoas também que estejam muito mais por dentro desses assuntos, dessas questões, todas que estão entrelaçadas nesse conflito que acabou se tornando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Até porque esse daqui é um canal voltado principalmente para questões LGBTQIA+, e essas questões vão ser o principal foco aqui desse vídeo, né? Sobre os direitos de pessoas LGBTs nesses lugares e também um pouco sobre o fascismo nesses dois países, tá? Porque, enfim, nos dois países tem alguns aspectos que a gente precisa observar quando a gente fala de fascismo. Bom, tendo feito esse disclaimer, vamos lá a alguns pontos. Primeiro eu vou fazer um panorama geral, né? Vou falar aqui para vocês um pouquinho de como chegou nesse conflito, né? Mas de uma forma bem resumida e bem rasa mesmo. Primeiro vocês precisam entender o que é a OTAN, ou NATO em inglês, né? Enfim, a OTAN é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, por isso a sigla é OTAN. E essa é uma aliança de vários países, principalmente países da Europa, mas que ela é liderada por um país que está nas Américas, que é justamente os Estados Unidos da América. Canadá também faz parte da OTAN, mas quem lidera a OTAN é os Estados Unidos da América. E a OTAN surgiu em 1949 sob o pretexto, né, ou melhor, sob o objetivo de barrar os avanços da União Soviética, né? Foi ali bem no início do que veio a ser conhecido como Guerra Fria, e a ideia era justamente impedir que a União Soviética continuasse se expandindo tanto, até porque a gente estava numa época em que, logo depois de derrotar Hitler, né, que era o maior inimigo, veio um medo ali do mundo se transformar numa nação comunista, né? Um medo que já existia antes da ascensão de Hitler, mas que ficou ali um pouco em off durante a Segunda Guerra Mundial, porque tinha algo em jogo muito mais sério. E aí depois esse medo voltou e a OTAN acabou sendo criada para, enfim, impedir esses avanços de Stalin. Mas acontece que a União Soviética, como você bem sabe, se dissolveu ali em 1990, né? A gente teve, inclusive, a queda do Muro de Berlim em 89, que já foi ali um anúncio de que a União Soviética já era, e quando foi em 1990, a União Soviética, de fato, se dissolveu oficialmente. E ali aqueles países que faziam parte da União Soviética não faziam mais parte, e a Rússia, né, que era ali o principal país da União Soviética, acabou tendo uma perda de território muito significativa. Não a Rússia em si, mas enfim, né, ela comandava os outros países ali também, então é meio que como se ela tivesse realmente perdido um território. Só que, ao contrário do que se esperava, né, com a dissolução da União Soviética, a OTAN não deixou de existir. Muito pelo contrário. A OTAN continuou avançando cada vez mais, tomando cada vez mais países, né? Mais países acabaram fazendo parte desse tratado dos países do Atlântico Norte, inclusive alguns países que já fizeram parte da União Soviética, o que é mais contraditório aqui,
mas países como a Letônia, Estônia e Lituânia acabaram entrando dentro da OTAN, países que antes pertenciam à União Soviética. E a justificativa para a OTAN continuar existindo era de que existia ainda um temor de que a Rússia continuasse expandindo seu imperialismo, voltasse a fazer essas expansões, voltasse a querer retomar a União Soviética. Essa era a desculpa para a OTAN continuar existindo, né? Apesar de que, enfim, a OTAN deveria também ter se diluído, ter deixado de existir assim que a União Soviética deixou de existir, porque ela não tinha mais propósito, por mais que houvesse ali uma tentativa de fingir que ainda tivesse um propósito. E aí a gente pula para 2013, quando o então presidente da Ucrânia sinalizou o interesse de fazer parte da União Europeia, algo que, enfim, não foi bem visto pela Rússia, né? E acabou tendo ali algumas reuniões que acabaram fazendo o então presidente voltar atrás, o que gerou uma série de conflitos dentro da Ucrânia. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas o que é importante aqui nesse momento é dizer para vocês que quando foi em 2014, né, depois que, enfim, tinha tido todas essas manifestações que mais tarde eu vou detalhar melhor para vocês, mas enfim, depois disso tudo, o Putin resolveu invadir a região da Crimeia, que fica na Ucrânia, sob a desculpa de que a Crimeia era uma região com maioria russa, e de fato era uma região com maioria russa, e a Rússia começou a integrar a Crimeia como fazendo parte da Rússia. Enfim, algo que não é reconhecido pela maioria dos outros países, mas que a Rússia tomou ali essa região da Crimeia em 2014. E agora a gente pula para 2019, depois que o então presidente, né, o atual presidente da Ucrânia foi eleito, o Volodymyr Zelensky, não vou conseguir decorar o nome dele, mas enfim, desde que ele foi eleito em 2019, ele vem cada vez mais pleitando um lugar tanto na União Europeia quanto na OTAN, algo que tem deixado a Rússia muito incomodada, e desde então a Rússia tem feito alguns testes militares, né, na região ali ao redor da Ucrânia. Ela fez esses testes algumas vezes, mas sempre sob pretexto de teste, por mais que deixasse já os ucranianos tensos. Isso vinha acontecendo desde que, enfim, o Zelensky começou a sinalizar que ele tinha interesse em entrar para a OTAN e também para a União Europeia. Vizinhos fazendo barulho no corredor e moto passando. E a OTAN também tinha se mostrado interessada, né, que a Ucrânia ingressasse à OTAN, porque a Ucrânia, por ela fazer fronteira com a Rússia, seria um ponto muito estratégico também, sem contar que a Ucrânia também tem algumas riquezas que interessam bastante a Europa, né? Como, por exemplo, algumas fontes de gás natural, que é uma fonte de energia muito importante para a Europa, e também alguns minérios, coisas que também interessam bastante a Rússia. Mas a Ucrânia, tendo em vista que as tropas russas estavam muito próximas delas, né, que estavam tendo cada vez mais exercícios militares perto das fronteiras ucranianas, a Ucrânia resolveu também reforçar o armamento nas fronteiras, o que foi visto pela Rússia como um perigo eminente, e então a Rússia chegou a invadir a Ucrânia agora em 2022. Porque esse era justamente o pretexto que o Putin estava esperando desde 2014 para poder, enfim, fazer essa invasão na Ucrânia. Bom, agora que eu fiz aqui um panorama raso, confesso, mas ainda assim um panorama sobre como nós chegamos nessa invasão, eu vou entrar aqui na primeira parte desse vídeo, de fato, que é falar para vocês sobre os direitos LGBTs tanto na Ucrânia quanto na Rússia e o porquê que muitas pessoas LGBTs dentro da Ucrânia estão com medo da Rússia acabar tomando o país deles. Depois que eu falar disso, eu vou entrar ali na questão do fascismo dos dois países, tá, gente? Isso vai ficar para a segunda parte do vídeo. Segunda parte que vai ser ainda nesse mesmo vídeo, tá? Não vou fazer dois vídeos, não. A segunda parte vai estar ainda nesse mesmo vídeo. Bom, vamos então falar sobre as questões LGBTQIA+, primeiro na Ucrânia. Desde 1991, não é ilegal ser LGBT na Ucrânia, né? Não é um crime nem nada do tipo, é perfeitamente legal. Qualquer pessoa LGBT pode ali se assumir sendo LGBT, que ela não vai sofrer nenhuma sanção
pelo menos não nenhuma sanção governamental, o que não quer dizer que ela vai ter todos os direitos dela garantido, mas ela não vai estar cometendo nenhum crime dentro da Ucrânia ao, enfim, se declarar enquanto uma pessoa LGBTQIAP+, enfim, toda a nossa sigla. Um outro ponto da questão do alistamento militar: pessoas gays, lésbicas ou bissexuais podem sim ingressar ao serviço militar, não existe nenhuma barreira para isso. Quanto a pessoas trans, isso não está muito claro se podem ou não ingressar às forças militares. Mas quanto a gays, lésbicas e bissexuais, é sabido que podem sim, não tem nenhum problema uma pessoa assumidamente gay, lésbica ou bissexual estar integrando as forças militares da Ucrânia. Quanto a pessoas trans, desde 2016 existe uma permissão legal para que você possa fazer a transição de gênero. Não que anteriormente não existissem pessoas que fizessem transição de gênero na Ucrânia, mas faziam de uma forma que fosse ali mais ilegal, vamos assim dizer, ou de forma a seguir muitos protocolos ali pré-estabelecidos que dificultavam essa transição. Mas desde 2016, que inclusive foi o ano que eu iniciei minha transição de gênero aqui no Brasil, mas desde 2016 as pessoas na Ucrânia podem legalmente fazer essa transição de gênero. Quando eu estou dizendo que podem fazer legalmente essa transição de gênero, eu estou falando que inclusive mudanças em documentos é permitida desde 2016. Mas a Ucrânia ainda vê transgeneridade como uma doença de ordem psiquiátrica, então ainda tem esse estigma muito pesado lá dentro. Inclusive, antes de 2016, pessoas trans que fossem iniciar a transição, elas precisavam passar por psiquiatras, elas tinham que ficar um tempo internadas em hospital psiquiátrico, para só depois que elas tivessem esse laudo, que elas fossem laudadas como pessoas trans, elas iniciassem ali a transição de gênero delas. E menores de idade não podiam fazer isso de jeito nenhum. Mas hoje em dia, por mais que transgeneridade ainda seja vista como uma doença de ordem psiquiátrica lá na Ucrânia, pessoas trans podem fazer a cirurgia de redesignação sexual sem muitos problemas. A única exigência é que elas tenham mais de 25 anos, né, que elas sejam maiores de 25 anos, mas elas podem fazer a cirurgia, né? Desde que elas possam pagar pela cirurgia, elas podem fazer a cirurgia. Mas também a cirurgia deixou de ser exigida desde 2016. A cirurgia de redesignação sexual parou de ser exigida para mudanças nos documentos, porque antes as pessoas trans só conseguiam mudar os seus nomes nos documentos, né, nos registros civis, e o seu gênero nos registros civis se elas tivessem feito a cirurgia de redesignação sexual. Desde 2016, isso não é mais uma exigência para fazer essas mudanças. Desde 2016 também, existe uma permissão para que pessoas menores de idade possam iniciar a transição de gênero, desde que, obviamente, tenha ali uma autorização prévia dos pais. Então, pessoas trans menores de idade já podem iniciar uma transição de gênero. Eu não achei exatamente a partir de qual idade, mas eu imagino que deve ser a partir dos 16 anos. Mas, enfim, né, pessoas menores de idade podem iniciar essa transição. E desde 2016 também, pessoas casadas têm a permissão de iniciar ali uma transição de gênero, algo que antes era proibido. Isso porque o casamento entre pessoas do mesmo gênero é proibido na Ucrânia, tá? Não pode. Não existe nenhum tipo de reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo gênero na Ucrânia. Então, por isso que também era proibido que pessoas que estivessem dentro de casamentos pudessem fazer a transição de gênero, porque, enfim, né? Se é proibido que pessoas do mesmo gênero sejam casadas, então também alguém que tivesse casado não podia iniciar a transição de gênero, teria que se divorciar antes. Na Ucrânia, a gente tem um tipo de lei antidiscriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, e essa lei ela está no âmbito trabalhista, então uma pessoa ela não pode ser demitida ou cerceada no trabalho dela de alguma forma em razão dela ser uma pessoa LGBTQIAP+. Essa lei existe desde 2015 dentro da Ucrânia. E desde 2016, homens gays e homens bissexuais podem doar sangue dentro da Ucrânia, algo que, enfim, em muitos países não é permitido. E agora, voltando a falar sobre algumas coisas que são proibidas, como eu já disse, pessoas LGBTQIA+, não podem se casar na Ucrânia. Para além disso, também pessoas LGBTQIA+, não podem adotar nenhuma criança na Ucrânia. Né? Se a pessoa for assumidamente LGBTQIAP+, ela não pode fazer uma adoção legal.
E também, né, falando sobre casamento, não é apenas casamento que é proibido, mas qualquer tipo de união entre pessoas LGBTQIA+, não é reconhecida pela Ucrânia, então união estável também, essas coisas entre pessoas do mesmo gênero, não é reconhecido lá dentro. Vale lembrar que a Ucrânia também, ela tem uma forte influência da Igreja Ortodoxa Oriental, né? Muitos ucranianos têm fé na Igreja Ortodoxa Oriental, e essa Igreja Ortodoxa Oriental, ela é extremamente conservadora e ela tem pregações contra pessoas LGBTQIAP+, inclusive muitas vezes nas pregações dentro da Igreja Ortodoxa Oriental existe um incentivo a práticas de violência contra pessoas LGBTQIAP+, né? Algo semelhante ao que alguns pastores fazem aqui no Brasil. Dentro da Ucrânia já tiveram passeatas do orgulho LGBTQIAP+. Em 2018 a gente teve uma passeata que não teve nenhum tipo de proteção por parte da polícia, né? O Estado não forneceu essa proteção para as pessoas que estavam naquela passeata, para as pessoas que estavam fazendo aquela parada do orgulho LGBTQIAP+. Então houve uma violência muito grande contra os manifestantes. A gente teve muitas pessoas, muitos nacionalistas, muitos nazistas. Esse é um ponto que eu vou falar mais pra frente. A gente teve muitos nazistas, a gente teve muitas pessoas atacando, batendo, machucando, ferindo gravemente pessoas que estavam dentro dessa manifestação. Algo que foi extremamente criticado tanto dentro da Ucrânia quanto fora da Ucrânia. E quando foi em 2019, quando teve a passeata do orgulho LGBTQIAP+, dentro da Ucrânia, a Ucrânia já forneceu uma proteção estatal, então a Ucrânia já forneceu ali uma força policial para proteger os manifestantes, e então a gente não teve mais essas agressões acontecendo. Depois disso a gente entrou em pandemia, né, então não tivemos aí manifestações nesse período de pandemia, até onde eu sei pelo menos, que pode ser que tenha tido alguma e eu não tenha só achado informação a respeito. Bom, a Ucrânia também tem muitos políticos extremamente conservadores e já foi proposta algumas vezes, não apenas uma, mas algumas vezes já foram propostas leis anti-propaganda LGBTQIAP+, dentro da Ucrânia. Semelhante à lei russa, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente para vocês, mas então a gente já teve isso sendo proposto, e também a maior parte das pessoas LGBTQIAP+, dentro da Ucrânia não revelam que são LGBTQIAP+, por medo dessas repressões. Por mais que a opinião pública dentro da Ucrânia esteja mudando, e a cada nova pesquisa que é feita é visto que mais pessoas são a favor dos direitos de pessoas LGBTQIAP+, a gente ainda vê uma repressão muito forte contra pessoas da nossa sigla dentro do país, então a maioria das pessoas prefere não sair do armário. Bom, então como a gente pode observar, ainda são bastante precárias as leis a favor de pessoas LGBTQIAP+, dentro da Ucrânia, mas existe ali uma base para que as pessoas, enfim, consigam ali sobreviver, e tem ali alguns sinais de que à medida que o tempo for passando, essas leis só vão sendo mais abrangentes e que as pessoas LGBTQIAP+, dentro da Ucrânia cada vez mais vão conseguir ter seus direitos ali sendo respeitados. Agora vamos falar da Rússia, esse país tão controverso quando a gente fala de questões LGBTQIAP+. Mas que, por incrível que pareça, existe ali pelo menos algumas poucas coisas que pessoas LGBTQIAP+, têm um respaldo de direitos dentro da Rússia, o que, eu confesso, me deixou impressionada quando eu estava fazendo essa pesquisa. Primeiro é que LGBTQIAP+, não é criminalizado dentro da Rússia desde 1993, com exceção da Chechênia. Mais tarde eu vou falar um pouquinho da Chechênia, né, porque a Chechênia acho que é o local mais problemático quando a gente fala de questões LGBTQIAP+, dentro da Rússia. Mas então, o que eu consegui achar aqui de informação que me deixou surpresa é isso, que desde 1993 não é crime ser LGBTQIAP+, na Rússia. Então, se você declara que você é uma pessoa LGBTQIAP+, você não, teoricamente pelo menos, não vai sofrer nenhum tipo de sanção estatal, você não vai estar infringindo nenhum crime dentro da Rússia. Mas isso só até a página 2, porque mais pra frente eu vou entrar num ponto aqui que coloca um pouquinho em xeque isso. Mas enfim, né, por enquanto é isso que a gente vai levar em conta aqui. Desde 1993, não é proibido ser LGBTQIAP+, na Rússia.
E quanto a pessoas trans, essa também me deixou bastante surpresa, mas desde 1997, pessoas trans podem fazer transição de gênero dentro da Rússia de forma legal. Desde 1997 não existe proibição de que as pessoas façam transição. Que não quer dizer que desde 97 elas consigam mudar o nome nos documentos com uma certa facilidade, mas proibição parou de existir em 1997. Quanto ao alistamento militar de pessoas LGBTQIAP+, a gente tem ali na Rússia o modelo Don't Ask, Don't Talk, isso desde 2003. Então, pessoas que fazem parte da nossa sigla podem se alistar desde que elas não falem que elas são LGBTQIAP+. Se for descoberto que elas são LGBTQIAP+, não quer dizer que elas vão ser retiradas do serviço militar, mas que, enfim, elas não podem ficar externalizando muito, elas não podem ficar dizendo o tempo inteiro, elas precisam ali manter isso mais no âmbito privado. O que é quase uma proibição, convenhamos. Quanto a leis antidiscriminação, não existe nenhuma lei antidiscriminação de pessoas LGBTQIAP+, na Rússia, nem em âmbito trabalhista, nem em nenhum outro âmbito. Então, se alguém discrimina pessoas LGBTQIAP+, essa pessoa não vai estar cometendo nenhum crime dentro da Rússia. Não existe também nenhum tipo de reconhecimento de casais do mesmo gênero, então nem casamento, nem união instável, nem nada disso é reconhecido dentro da Rússia. Algo semelhante à Ucrânia também nesse ponto, né? Então, enfim, casamento não existe, união estável não existe e, enfim, algo que é bastante problemático. Mas, quanto à adoção, se a pessoa LGBTQIAP+, for solteira, né? Se ela não estiver namorando, ou se ela não estiver ali tendo uma vida de casada com outra pessoa do mesmo gênero que ela, é permitida. Então, homens gays solteiros, mulheres lésbicas solteiras, pessoas bissexuais que estejam solteiras ou que estejam em relacionamento com uma pessoa do gênero oposto, né? Essas pessoas podem adotar crianças lá dentro da Rússia. Não sei dizer quanto a pessoas trans, essa informação eu não achei, mas, né, enfim, é pouca coisa, né? Você só poder adotar se você não tiver um relacionamento. Então, se você quiser ser pai ou mãe, enfim, você precisa abdicar de uma vida de casal, né? Enfim, algo complicado. E agora a gente chega naquela parte que eu falei que não existe proibição de você ser LGBT até a página 2. Porque, desde 2013, existe uma lei antipropaganda LGBT dentro da Rússia. Aquela lei que eu falei que já tentaram implementar lá na Ucrânia, ela é implementada na Rússia desde 2013. E quando a gente fala de lei antipropaganda LGBTQIAP+, para crianças dentro da Rússia, isso é muito abrangente, porque vai fazer, enfim, vai ser ali, tipo, o Estado que vai decidir o que é e o que não é propaganda, né? Então pode ser que eles achem que uma pessoa, que um casal de dois homens andando de mãos dadas na rua seja uma propaganda LGBTQIAP+, né? Paradas do orgulho LGBTQIAP+, acabam também caindo nessa questão de propaganda LGBT para crianças. Então a gente já teve aí muitas vezes tentativas de se fazer manifestações da parada do orgulho LGBTQIAP+, sendo coibidas, pessoas sendo presas, sendo agredidas pela polícia também, a gente já viu isso acontecendo. Então, quer dizer, não existe proibição de você ser LGBTQIAP+, até a página 2, porque se você demonstrar que você é LGBT e eles acharem que isso configura uma propaganda, eles podem enfim, te agredir, eles podem te prender, eles podem tomar ali as medidas estatais que eles acharem cabíveis. E agora vem a parte mais preocupante quando a gente fala da Rússia em relação a pessoas LGBTQIAP+, que são as denúncias de 2017 de que tinham campos de concentração para pessoas LGBTQIAP+, sendo operados na Chechênia. Lembra que eu falei que a Chechênia é o local mais controverso quando a gente fala de direitos LGBTQIAP+, na Rússia? Então, é por isso. A Chechênia, né, que é esse local ali que fica quase fora da Rússia, mas ainda é dentro da Rússia,
É um local que é proibido você ser LGBTQIA+, lá dentro. Então, se você vive na Chechênia e você declara que você é LGBTQIA+, você está cometendo um crime. E em 2017 surgiram essas denúncias de que as pessoas que estavam cometendo esse crime, né, bem entre aspas, mas enfim, as pessoas que estavam infringindo essa legislação, ou seja, pessoas LGBTQIA+, estavam sendo levadas para campos de concentração. Campos esses onde as pessoas eram forçadas a trabalhar, né, campos de trabalho forçado, e aonde essas pessoas também estariam sofrendo inúmeras violências, tanto de ordem psicológica quanto de ordem física, né? Foram denunciadas torturas e inclusive assassinatos de pessoas LGBTQIA+, nessa região da Chechênia, dentro desses supostos campos de concentração. Eu digo suposto porque a Rússia ela coíbe muito investigações lá dentro, né, por parte de outros países, então ficou um pouco nebuloso se realmente isso estava acontecendo, mas ao que tudo indica estava sim acontecendo. A gente viu, inclusive, ativistas LGBT na Rússia que estavam fazendo essas denúncias sumirem, né, e depois serem encontrados mortos. A gente viu algumas coisas muito bizarras assim acontecendo, né? Tinha algumas denúncias também de que pessoas de outras regiões da Rússia que são LGBTQIA+, estavam sendo levadas para a Chechênia para serem presas nesses campos de concentração. Então, desde 2017 a gente tem aí esse receio, mas a gente não viu muitas outras notícias surgindo a respeito disso, até porque, como eu disse, é um pouco difícil fazer essas averiguações dentro da Rússia, porque é um país que é muito fechado nesse sentido para mídias estrangeiras. E para mídias locais também, né? Porque lá dentro também o povo não sabe direito o que acontece no próprio país. Depois eu vou falar um pouco a respeito disso. Então, como vocês podem ver, nenhum dos países, nem a Ucrânia nem a Rússia, é um país assim LGBT friendly, vamos assim dizer, mas com certeza a situação de pessoas LGBTQIA+ dentro da Ucrânia é muito melhor do que a situação de pessoas LGBTQIA+ dentro da Rússia, né? Porque, enfim, a Rússia tem essa lei antipropaganda, a Rússia tem essas denúncias de campo de concentração na Chechênia, tem um local da Rússia, que é a Chechênia, onde é proibido você ser LGBTQIA+. Então, a Rússia tem um histórico de perseguição contra pessoas LGBTQIA+, um histórico recente, né, mais forte do que a Ucrânia, né. Então, a gente, enfim, consegue entender o porquê que tantas pessoas LGBTQIA+ dentro da Ucrânia estão com muito medo desse avanço que a Rússia está impondo, né, à Ucrânia, dessa invasão que a Rússia está fazendo à Ucrânia, porque se a Ucrânia for tomada pela Rússia e começar a fazer parte da Rússia, a gente vai ver uma regressão significativa nos direitos de pessoas LGBTQIA+ dentro da Ucrânia, direitos esses que apenas de 2015 para cá estão começando aí a ser alcançados pelas pessoas, né, ucranianas, pela população ucraniana. E agora vamos para a segunda parte, que é quando a gente vai falar da questão fascista aí dos dois países. Primeiro a gente vai falar da relação da Ucrânia com o nazismo, já que um dos motivos que o Putin usou para justificar essa invasão da Ucrânia foi a desnazificação da Ucrânia. Então eu vou aqui falar um pouquinho com vocês sobre o que ele quis dizer com isso e se isso tem ou não algum fundo de verdade, por mais que seja só um pretexto que o Putin esteja usando, né? Enfim, vamos conversar sobre isso. E para isso a gente tem que ir até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, porque a gente vai ter que falar do Holodomor. Holodomor, em tradução livre, seria algo como a Praga da Fome, que foi um período de 1932 a 1933 em que a Ucrânia viveu uma fome extrema no país, algo que dizimou muitas pessoas e que estima-se que entre 1 milhão e 300 pessoas a 12 milhões de pessoas morreram nessa grande fome. E sim, é uma margem muito grande porque é um pouco difícil de conseguir catalogar esses dados. Mas nesse período, a Ucrânia passou por uma fome tão grande, mas tão grande, que as pessoas morriam de fome, as pessoas saíam de casa para ver se conseguiam achar algum tipo de alimento e acabavam morrendo no caminho.
existiram também relatos de canibalismo, né, de algumas pessoas comerem quem morria para conseguir se manter viva. A gente teve também nesse período muitas pessoas que disseram que para conseguir sobreviver tiveram que comer ratos, animais, enfim, que fossem assim muito pequenos, ou então viver à base de algumas plantas que nem eram comestíveis de fato, como urtiga, por exemplo. E durante esse período, né, a Ucrânia fazia parte da então União Soviética. Inclusive, a Ucrânia tem uma raiva muito grande de Stalin e da União Soviética, justamente porque não houve nenhum tipo de assistência durante esse período. Pelo contrário, a Ucrânia diz que esse foi um genocídio praticado por Stalin, algo que inclusive a Ucrânia costuma dizer que foi o Holocausto ucraniano, o Holocausto comunista também, porque a Ucrânia diz que o Stalin fez de propósito, o Stalin ingressou essa fome na Ucrânia de propósito, já que nesse período o Stalin estava fazendo uma pressão muito grande para que os moradores da Ucrânia cedessem as suas moradias para a União Soviética, porque o Stalin queria usar o solo da Ucrânia para poder, enfim, fazer plantios e estender um pouco a industrialização da União Soviética. Então, existe essas denúncias de que o Stalin fez de caso pensado, foi proposital, e que ele foi ali um agente de toda essa fome na Ucrânia, né? Que ele teria isolado a Ucrânia e teria impedido que a Ucrânia conseguisse sair desse estado de fome calamitosa e que, portanto, ele seria o responsável por todo o Holodomor. Isso é algo que não existe um consenso. Existem alguns países que concordam com a Ucrânia de que aquilo foi um genocídio e de que aquilo, enfim, foi algo comparável ao Holocausto, mas a maioria das nações não vê esse período como tendo sido um genocídio, como tendo sido algo premeditado, nem como podendo levar esse nome de Holocausto, né, que é um nome tão pesado, tão forte. Então a maioria das nações costumam dizer que a Ucrânia está bem equivocada nesses dizeres. Mas é importante ressaltar isso porque o Holodomor foi algo que gerou um ódio dentro do povo ucraniano muito grande à União Soviética, ao Stalin e ao comunismo de modo geral. Um ódio tão grande que quando a gente chegou na Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de Hitler, quando Hitler estava ali invadindo vários países da Europa e da União Soviética a fim de conseguir expandir as forças nazistas, né, já que o Hitler tinha essa megalomania de um domínio nazista mundial. Então, quando ele estava ali expandindo as suas forças armadas nazistas, né, ele chegou a invadir a Ucrânia. E quando Hitler invadiu a Ucrânia meio que se dividiu em dois lados. Um lado que foi totalmente contra as tropas nazistas e que lutou contra as tropas nazistas de imediato, e um outro lado que se alinhou às tropas nazistas e que viu ali no Hitler uma oportunidade de talvez conseguir a independência, né, da Ucrânia conseguir a independência, conseguir se livrar da União Soviética e declarar ali uma independência virando uma nação soberana. Só que depois de um tempo ali, que, enfim, as tropas nazistas tinham se estabelecido na Ucrânia e que já tinham ali prendido todos os judeus, já tinham provocado mortes absurdas dentro da Ucrânia, o povo ucraniano foi percebendo que não iriam conseguir essa soberania, né, que não iriam conseguir essa independência com os nazistas, e aí voltaram a se alinhar às tropas soviéticas contra os nazistas. Mas houve ali um período, sim, em que a Ucrânia lutou ao lado dos nazistas, se voltando contra a União Soviética e lutou contra os soldados da então União Soviética, né? E o principal nome, tanto nesse alinhamento da Ucrânia com os nazistas, quanto na virada em que a Ucrânia se voltou depois contra os nazistas, né? O principal nome foi Stepan Bandera, e esse nome ele vai ser muito importante na história da Ucrânia a partir de então. Então, depois que as tropas soviéticas conseguiram dizimar os nazistas, né? Porque sim, as tropas soviéticas foram as principais responsáveis pela queda do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Mas depois disso, né, durante todo o período ali em que a União Soviética existiu,
a Ucrânia sempre quis ali ter um separatismo, sempre quis se separar da União Soviética, principalmente por causa do Holodomor, né, e tudo mais. Em 1990, a União Soviética chegou à sua dissolução e todos os outros países, né, que faziam parte da União Soviética passaram ali a ter uma soberania. Então a gente teve a Rússia e os outros países da União Soviética ali tendo uma soberania, por mais que muitos desses outros países continuassem alinhados à Rússia. Mas o povo ucraniano sempre quis uma distância da Rússia, por mais que os governantes da Ucrânia ainda assim tivessem um alinhamento ali muito forte com a Rússia. E agora a gente corta para 2013, que foi o período decisivo nessa história da Ucrânia contra a Rússia, e que também foi um período assim que o mundo viu um nazismo muito forte dentro da Ucrânia. Como eu disse anteriormente nesse vídeo, o antigo presidente da Ucrânia, né, o presidente nessa época de 2013, que leva o nome de Viktor Yanukovych, tinha sinalizado que ele pretendia fazer parte da União Europeia depois que o Putin começou a se mostrar totalmente contrário a isso e a fazer algum tipo de conversa com o Viktor voltou atrás e falou que não, que o alinhamento da Ucrânia seria com Vladimir Putin, seria com a Rússia. Depois que a gente viu isso acontecendo, a gente viu também o povo ucraniano muito revoltado, porque o povo ucraniano, em sua maioria, tem vontade de fazer parte da União Europeia. Então a gente começou a ver ali no final de 2013 se iniciando um levante popular que se tornou uma verdadeira guerra civil dentro da Ucrânia. Essa guerra civil foi conhecida como Euromaidan e ela levou à morte de muitos ucranianos, de muitos jovens ucranianos, porque as forças policiais e militares da Ucrânia foram coibir essas manifestações, que eram manifestações que tinham um caráter mais violento, vamos assim dizer. Então a gente viu toda essa dizimação acontecendo e também a gente viu alguns grupos nacionalistas que queriam muito esse afastamento da Ucrânia da Rússia. Enfim, a gente viu alguns grupos nacionalistas crescendo, se mostrando, né? Não que esses grupos já não existissem dentro da Ucrânia, mas eles vieram mais a público nessa época, entoando bandeiras onde a gente via símbolos nazistas e entoando também faixas onde a gente via ali uma bandeira preta e vermelha com a cara do Stepan Bandeira nelas, né? Então eram assim, tipo, faixas claramente exaltando um cara que se aliou aos nazistas anteriormente, né? Porque esse cara, ele é visto como um herói por parte desses grupos nazistas ali dentro da Ucrânia. Inclusive, talvez você já tenha visto essa bandeira, né? Essa bandeira ucraniana, que é uma faixa preta e uma faixa vermelha aqui no Brasil, porque nas manifestações de extrema-direita que a gente viu aqui no Brasil, principalmente as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, a gente viu muitas pessoas entoando essas faixas, que é um símbolo nazista extremamente claro para todo mundo. Mas um dos grupos que ficou mais emblemático por usar esses símbolos nazistas nas manifestações do Euromaidan foi um grupo conhecido como Pravý Sektor. Esse grupo era um grupo paramilitar que tem ali ideais de supremacia branco nacionalista, né? Então, enfim, é um grupo paramilitar nazista. Em 2014, tendo em vista o quanto que essas manifestações estavam ficando muito violentas e estavam ganhando força muito grande dentro da Ucrânia, Viktor Yanukovych fugiu para a Rússia, sendo então deposto do seu posto de presidente da Ucrânia. E nisso a gente viu cada vez mais esses símbolos nazistas sendo usados ali por pessoas dentro da Ucrânia. Inclusive, o grupo Pravý Sektor, que é esse grupo paramilitar nazista, acabou se tornando um partido dentro da Ucrânia e é um grupo que continuou usando ali vários emblemas nazistas, né? Várias bandeiras, enfim, vários símbolos nazistas. E esse agora partido político Pravý Sektor diz seguir a tradição do exército insurgente ucraniano, que foi o exército que lutou na Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética, ou seja, que lutou ao lado dos nazistas.
Em 2014 também a gente viu as novas eleições acontecendo na Ucrânia, já que o presidente tinha sido deposto, eleições tiveram que ser feitas, e nessas eleições a gente teve o Petro Petro Poroshenko ganhando as eleições ucranianas, se tornando então presidente da Ucrânia. E foi no governo do Petro que a gente viu o grupo paramilitar de Pravy Sector se tornando ali parte das forças armadas da Ucrânia. Então aquele grupo paramilitar nazista, que se tornou um partido político, passou também a incorporar as forças armadas ucranianas sob o governo do Petro. Então, a gente passou a ver ali a Ucrânia tendo como, fazendo parte das suas forças militares, parte de um grupo nazista, de um grupo nacionalista nazista que usa claramente todos esses emblemas, todos esses símbolos nazistas. Aí em 2019, a gente teve eleições de novo na Ucrânia, e dessa vez o comediante Volodymyr Zelensky foi eleito presidente do país, depois dele ter interpretado uma série de TV na Ucrânia onde ele acabava se tornando presidente, por ele, enfim, ir contra os outros políticos, né? E a série mostrava o quanto que alguém que não está dentro da política é mais capacitado para enfrentar a corrupção e tudo mais, né? Algo que, inclusive, o antigo presidente, né, o Petro, estava sendo acusado de corrupção. Então, ele se vendeu ali nessa série e acabou se elegendo presidente por parte desse apoio que ele conseguiu, né? Esse apoio muito grande que ele conseguiu com essa série. E até então, ele não tinha nenhum tipo de envolvimento político. Ele era um comediante, né? Como eu disse, que fazia ali vários shows satíricos, enfim. Era um comediante. Então, em 2019, Zelensky foi eleito presidente da Ucrânia e é algo interessante de se pontuar, que faz muita diferença em tudo isso que eu falei, que é o fato do Zelensky ser judeu, né? A família dele é judia, ele, inclusive, ressalta, né, que a família dele sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, né, que muitos parentes dele morreram na Segunda Guerra Mundial, que muitos parentes dele lutaram na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, né? Então é interessante aí que um judeu tenha sido eleito presidente, mas isso também não quer dizer que a Ucrânia não tenha ainda muitos grupos nazistas atuando dentro do país, até porque, né, volto a dizer, aquele grupo paramilitar nazista foi incorporado no exército ucraniano no governo anterior do governo do Zelensky. E também uma coisa interessante é que já no governo do Zelensky a gente teve em 2020 a Rússia propondo uma votação na ONU. E era uma votação para uma resolução de combate à glorificação do nazismo no mundo. E aqui é interessante alguns números que eu vou dizer para vocês, porque a Rússia propôs esse combate à glorificação de nazismo e apenas duas nações que, enfim, compõem ali as cadeiras da ONU votaram contra essa resolução. Ao todo foram 130 votos, e desses 130 votos a gente teve 49 abstenções e 2 votos contrários, sendo um voto dos Estados Unidos, que tem essa coisa de querer levar a liberdade de expressão acima de tudo, e o outro voto foi da Ucrânia. A Ucrânia também votou contra essa resolução que foi proposta pela Rússia, né? E as 49 nações que se absteram elas se absteram por pressão dos Estados Unidos. O Brasil votou a favor dessa resolução. Então, quer dizer, mesmo com um presidente judeu, ainda assim, na ONU, a Ucrânia votou contra uma resolução de proibição de glorificação do nazismo. Mas eu preciso aqui ressaltar também que na Ucrânia foi proibido exaltação do nazismo, foi proibido símbolos nazistas e também foi proibido símbolos comunistas, né? Enfim, eles fizeram isso. Então a gente tem aí uma proibição, mas ao mesmo tempo a gente vê que alguns governantes acabam aí glorificando nazistas, alguns governantes continuam glorificando essa supremacia branca, essa supremacia ucraniana e acabam aí também exaltando o nazismo. Algo que eu preciso pontuar também que acontece aqui no Brasil, né?
Aqui no Brasil a gente tem alguns governantes ou minimizando o nazismo ou dizendo que nazistas deveriam ter um partido político legal aqui no Brasil, né? E sim, eu estou falando do Kim Kataguiri. E além dele, a gente já viu aí alguns outros políticos aqui no Brasil fazendo algumas sinalizações nazistas, né? Então a gente também tem aqui no Brasil essas células nazistas crescendo. O que a gente não tem aqui no Brasil é grupos paramilitares nazistas sendo incorporados no exército brasileiro. Então foi por causa de todo esse histórico da Ucrânia com o nazismo, inclusive esse histórico recente, e o fato de, sim, existirem vários grupos nazistas dentro da Ucrânia, que o Putin usou como uma das justificativas a desnazificação da Ucrânia, né? O Putin disse, inclusive, né, ou melhor, os representantes do Putin disseram que o Putin não está dizendo que o Zelensky seja nazista, né? Até porque o Zelensky é judeu, seria muito de mau gosto dizer algo do tipo. Mas o que a Rússia diz é que o Zelensky é um fantoche usado por grupos nazistas. Então é por isso que continua tendo uma força nazista muito grande dentro da Ucrânia, porque, segundo a Rússia, a Ucrânia não tenta coibir essas forças nazistas. Eu não sei dizer se o Zelensky seria um fantoche de nazistas, eu acho que não. Eu acho que ele não seja mesmo um fantoche de nazistas, mas é fato que a Ucrânia, de fato, não tem tentado aí coibir o nazifascismo dentro do país, né? Não tem feito nada muito contundente para coibir essa crescente de nazistas dentro do país deles. Tendo dito isso, talvez você esteja pensando que eu estou dizendo que a invasão do Putin está correta, né? Mas não, a invasão do Putin não tem como estar correta. Primeiro porque a gente está falando de uma diferença de força militar muito absurda, né? Então a Rússia tem um poderio militar que a Ucrânia não tem, tanto que uma boa parte dos combatentes dentro da Ucrânia são pessoas, são civis comuns, usando coquetéis Molotov contra os tanques de guerra, então são forças que não estão equilibradas de jeito nenhum. Mas para além disso também, eu tenho que pontuar aqui que o Putin não está de fato interessado em desnazificar a Ucrânia. O Putin tem interesse apenas nas reservas de gás natural da Ucrânia, interesse também nos minérios da Ucrânia e interesse também de não deixar a OTAN se fortalecer mais ainda, nem a OTAN nem a União Europeia ali pegando a Ucrânia para si. Até porque a Ucrânia também está no ponto estratégico, tanto para a OTAN, né, um ponto estratégico para ingressar dentro da Rússia, como também é um ponto estratégico para a Rússia, tanto levar ali, né, levar as suas, enfim, o seu gás natural, levar todas as suas coisas para os outros países, né, de exportação para os outros países, como também um ponto estratégico caso um dia a Rússia queira atacar o restante da União Europeia. Para além disso, eu também tenho que destacar aqui o quanto que a Rússia está sendo muito traiçoeira, vamos assim dizer, nesse ataque, porque a Rússia disse que não está atacando civis, quando a gente sabe que está sim atacando civis, quando a gente tem vídeos de tanques de guerra russo passando por cima de carro de civil, né, que por sorte o cara ali não morreu, né, mas a gente viu isso, um tanque de guerra passando por cima de um carro de um cidadão civil, com esse cidadão dentro do carro. A gente tem também vídeos de um bombardeio contra prédio residencial. A gente também tem vídeos de um orfanato totalmente destruído, porque, enfim, a Rússia bombardeou esse orfanato, né? Que por sorte as crianças não estavam ali, então não foram feridas. Mas a gente sabe que o exército russo está sim atacando civis, né? A gente tem aí uma estimativa de que cerca de quase 200 pessoas já morreram, de pessoas ucranianas já morreram, né, dentro ali dessa guerra que a Rússia travou contra a Ucrânia. Então não tem como eu dizer que a Rússia está correta, porque não, a Rússia está completamente errada nessa invasão. E eu tenho também que ressaltar aqui que eu tenho visto várias pessoas de esquerda. Laverne, não. Eu tenho que ressaltar aqui também que eu tenho visto várias pessoas de esquerda defendendo esse ataque que a Rússia está fazendo à Ucrânia,
né, dizendo que a Rússia tá ali acabando com nazistas e tudo mais, mas não, porque a Rússia não está atacando os grupos nazistas dentro da Ucrânia, a Rússia está atacando a Ucrânia. A Rússia está acabando com a moradia de cidadãos ucranianos, a Rússia está acabando com a vida de cidadãos ucranianos, e nem todo cidadão ucraniano que está morrendo ali é nazista, né? Inclusive, a maior parte dos cidadãos ucranianos, eu duvido que sejam nazistas. E para além disso, também eu vejo pessoas defendendo a Rússia simplesmente por ela ser contra os Estados Unidos, né? E aqui é algo semelhante ao que aconteceu quando o Talibã tomou o poder, que tinham pessoas de esquerda que estavam comemorando isso, já que o Talibã era uma força contrária aos Estados Unidos, e as pessoas viam ali uma vitória contra o imperialismo norte-americano. Algo totalmente absurdo, que eu já comentei aqui com vocês, é um vídeo até semelhante a esse daqui. Se você não assistiu ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima. E esse tipo de defesa da Rússia, esse tipo de defesa ao Vladimir Putin é totalmente absurda, porque para além do imperialismo norte-americano, a gente vê aí também uma atitude totalmente imperialista da Rússia, né? A gente vê aí a Rússia querendo interferir na soberania de um país, porque se um país é soberano, ele tem sim o direito de querer ingressar na União Europeia ou na OTAN, por mais que a OTAN seja uma aberração que não deveria mais existir, mas ainda assim a Ucrânia é um país soberano, então ela tem sim que ter esse poder de decisão. Quando a Rússia tenta interferir nisso, a Rússia está infringindo a soberania desse país, a Rússia está querendo avançar com seu imperialismo russo. E se a gente é contra o imperialismo norte-americano, a gente tem que ser contra o imperialismo russo também, até porque vale lembrar, foi-se o tempo que a Rússia era uma nação de esquerda. O governo do Vladimir Putin não é um governo de esquerda, é um governo de direita. Você pode ver aí com especialistas historiadores que eles vão falar a mesma coisa. Todas as ações que o Vladimir Putin tem tomado nesses 20 anos de poder são decisões capitalistas. A Rússia não opera mais sobre um sistema econômico de esquerda, não opera mais sobre um sistema econômico socialista, mas sim sobre um sistema econômico capitalista. Então não entendo o porquê que pessoas de esquerda estão defendendo a Rússia sob esse pretexto, né? Porque imperialismo é ruim de qualquer lado, ainda mais quando a gente está falando de dois lados de direita. E vou aqui ressaltar alguns pontos importantes. O primeiro é que se a gente achava errado quando os Estados Unidos colocava ogivas nucleares contra Cuba, né, pelo fato de, enfim, Cuba estar se armando contra os Estados Unidos, se a gente achava errado as sanções econômicas que os Estados Unidos colocou sobre Cuba, né, porque a gente sempre colocava isso como uma atitude imperialista dos Estados Unidos em querer interferir nas decisões de uma nação soberana. Se a gente via isso como ruim, não tem como a gente apoiar agora o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, porque é exatamente a mesma coisa. E se a gente também é contra o Estado de Israel, por tudo que o Estado de Israel está fazendo na Palestina, né, por todo o genocídio que o Estado de Israel tem perpetrado na Palestina, a gente também tem que ser contra o que Putin está fazendo com a Ucrânia. Até porque as justificativas do Putin são semelhantes às justificativas do Estado de Israel. Porque o Estado de Israel diz que a Palestina deveria ser tomada por Israel, porque a Palestina já foi parte do grande Estado de Israel, né, uma coisa bíblica e tudo mais. A gente vê também o Putin usando como uma justificativa o fato da Ucrânia já ter feito parte da União Soviética e do povo ucraniano ser o mesmo povo russo. Então, por isso aí estaria justificado essa tomada da Ucrânia. Então, a gente vê até justificativas semelhantes. Então, como é que a gente pode ser a favor de um e ser contra o outro, né? Se a gente é contra o que acontece na Palestina, a gente também tem que ser contra o que está acontecendo agora na Ucrânia. E até porque o Putin é fascista, gente. Esse governo que o Putin tem dentro da Rússia é um governo fascista. E se você não acredita em mim, eu vou agora falar aqui para vocês o porquê que eu estou afirmando que o Putin é fascista. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, acho que foi ainda em 2019, né? Eu fiz um vídeo onde eu falava o porquê que o Bolsonaro é fascista. Se você não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, onde eu pego uma lista feita por Lawrence W. Bridge,
que é um escritor norte-americano que fez ali uma lista sobre quais são os pontos incomuns em várias nações fascistas que a gente viu ao longo da história. Então, que são pontos que a gente tem que ficar em alerta quando a gente vê governantes fazendo, né, completando essa tabela, porque isso são sinais de alerta de ascensão fascista. Eu vou ler aqui agora com vocês essa lista e vou falando quais são os pontos que o Putin ali faz um check nessa lista. O primeiro deles é o empoderamento nacionalista contínuo. Eu nem preciso destrinchar muito isso, porque é claro que o Putin é um nacionalista. O Putin fica exaltando o tempo inteiro a importância do nacionalismo russo. Ele apela para isso sempre que ele pode. Inclusive, ele usa isso como justificativa para invadir a Ucrânia, já que ele fala que a Ucrânia deveria fazer parte da Rússia, porque, segundo ele, a Ucrânia também é o mesmo povo da Rússia, né, e tudo. Então, ele apela para esse nacionalismo russo o tempo inteiro. O segundo ponto é o desdém pelos direitos humanos. A Rússia tem um desdém absurdo pelos direitos humanos, a Rússia sob o governo de Putin. A gente vê isso acontecendo tanto com as denúncias de campos de concentração para pessoas LGBTQIAP+, dentro da Chechênia, como também a forma arbitrária como Putin atua, né? Agora mesmo a gente viu vários russos fazendo manifestações contra essa guerra que está sendo perpetrada na Rússia, e a Rússia batendo nessas pessoas, prendendo essas pessoas. A gente já viu a Rússia sumindo com pessoas dentro ali do país que eram contrárias ao governo russo. A gente vê constantemente uma violação a direitos humanos. A gente vê também, inclusive, isso nas legislações sobre violência doméstica, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então a Rússia tem um claro desdém pelos direitos humanos. Vladimir Putin tem um claro desdém pelos direitos humanos. O terceiro ponto que tem um check ali é a identificação de inimigos como causa unificada, né? E o Putin faz isso constantemente, ele sempre coloca ali um inimigo a ser combatido pela Rússia, né? E tenta fazer todas as pessoas ali da Rússia aderirem a esse inimigo em comum. Inclusive, ele está fazendo isso aí com a Ucrânia nesse momento, então a gente vê, sim, ele colocando ali algum inimigo em comum para toda a população, né? Para poder fazer com que toda a população se volte a esse inimigo. No caso agora é a Ucrânia. Um outro check ali é supremacia militar. Eu nem preciso dizer, porque a Rússia é conhecida por todo o seu exército. Ela coloca o seu exército ali como sendo uma das coisas mais importantes do país, né? E sempre que pode, a Rússia quer apelar para o seu poderio bélico, para o seu poderio militar, para fazer as outras nações abaixarem a cabeça para ela, né? Inclusive, a gente vê isso sendo muito emblemático quando a Rússia, quando Vladimir Putin vem dizer que está colocando a postos todo o seu armamento, inclusive as suas ogivas nucleares, né? Porque nessa guerra contra a Ucrânia, o Putin deu uma declaração onde ele disse que queria colocar os seus armamentos nucleares sob aviso, né? Querendo fazer uma ameaça aí de que a qualquer momento ele poderia usar esse poderio nuclear. Algo que eu acho muito difícil que ele vá fazer de fato, né? Porque ele sabe que se ele fizer isso, vai ter também várias ogivas sendo lançadas contra a Rússia, e isso vai acabar também com a Rússia. Então eu acho muito improvável que ele use isso, mas ele fica fazendo essas ameaças, ele fica puxando essa supremacia militar para poder fazer essas ameaças contra outras nações. O quinto ponto, que também tem um check, é o sexismo desenfreado. A Rússia é tão sexista que violência doméstica é uma das coisas mais comuns lá dentro da Rússia. Tão comum que em 2013 Vladimir Putin instaurou uma lei uma lei que permite violência doméstica, uma lei que fala que os homens podem agredir suas esposas e seus filhos pelo menos uma vez ao ano, desde que não quebrem os ossos das suas esposas e dos seus filhos ou que deixem marcas sérias. Então a gente vê aí um completo desdém pelas mulheres, uma subjugação mesmo das mulheres sobre os homens. A gente tem isso inclusive como legislação,
e também a maioria dos casos em que um homem agride uma mulher e que chega a tribunal lá na Rússia, esse homem geralmente só precisa fazer serviços comunitários e pronto, tanto que feminicídio é algo extremamente comum na Rússia, principalmente quando mulheres tentam romper os seus relacionamentos. E a gente vê esse sexismo sendo muito forte quando o Putin sanciona essa lei que permite que os maridos batam em suas esposas pelo menos uma vez ao ano. O próximo ponto de check, né, o sexto ponto de check, é um controle da mídia. E a gente vê isso sendo muito forte na Rússia mesmo, até porque lá dentro da Rússia, por exemplo, neste exato momento, nenhum veículo jornalístico pode falar que a Rússia está em guerra, porque falar que está em guerra isso obrigaria o Putin a ter que falar sobre as baixas que estão tendo em guerra, né? Porque tem legislação na Rússia que diz isso. Então, por isso, tem essa proibição de que se diga que o país está em guerra. Além disso, existe proibição também da mídia falar dos ataques que a Rússia está fazendo contra civis ucranianos. E também isso é só um dos pontos, né, de vários em que a Rússia já fez aí ao longo dessas 2 últimas décadas. A Rússia, sob comando de Vladimir Putin, fez ao longo dessas 2 últimas décadas de um controle midiático, né? Tanto que, enfim, Putin já estatizou aí alguns veículos jornalísticos que falavam mal dele, então a gente vê aí, sim, esse cerceamento da mídia, esse controle da mídia para ter um controle da narrativa que vai ser levada à população. Um outro ponto a se fazer check é essa obsessão com segurança nacional, né? Essa obsessão com seguridade nacional, que inclusive é algo que está sendo muito usado agora. O Putin fica falando o quanto que a Rússia está vulnerável neste exato momento, né? Por causa da Ucrânia, por causa da OTAN e tudo mais. Então ele fica apelando para isso o tempo inteiro. É uma obsessão mesmo que ele tem, ou pelo menos que ele leva para o povo russo para continuar tendo ali algum tipo de popularidade. O oitavo ponto da lista de Lawrence é um ponto que não tem como eu dar um check aqui, que é o ponto de governo e religião sendo interligados. Eu não posso dar um check aqui porque a Rússia é um país conhecido por ser ateu. A maior parte das pessoas da Rússia não tem nenhum tipo de fé. Por mais que a Igreja Ortodoxa Oriental tenha até um tipo de expressividade dentro da Rússia, e por mais que ultimamente ela tenha tido alguns alinhamentos com o governo, ainda assim não tenho como eu dar um check nesse ponto. Mas o nono ponto dessa lista é poder e direitos corporativos sendo protegidos. E sim, o Putin mantém ali o seu poder sendo protegido, não é à toa que já tem 20 anos que ele está no poder da Rússia, né? Então ele fica ali arrumando maneiras de conseguir se perpetuando no poder, tanto que ele só vai deixar o cargo em 2036, que é quando ele já não vai mais poder se reeleger. Então a gente teria aí 36 anos de governo Putin, a não ser que, enfim, ele morra, ele acaba desistindo do cargo por algum motivo. Mas ele atuou ali dentro do governo a forma de estender o mandato dele até ele poder ser reeleito até 2036. Isso é claramente uma forma de proteger o seu poder ali dentro da Rússia. O 10º ponto da lista de Lawrence é poder e direitos trabalhistas sendo suprimidos. Aqui eu não tenho como dar exatamente um check, porque na Rússia existem sim alguns direitos trabalhistas, mas na Rússia é muito difícil você conseguir fazer esses direitos trabalhistas valerem por uma série de entendimentos dentro da Rússia, né? De que você tem que trabalhar até a exaustão e de que se você entrar com uma ação judicial contra a sua empresa fica muito difícil você conseguir ser empregado novamente. Então, existem ali várias formas de barrar esses direitos trabalhistas, mas eles ainda existem de alguma forma, então não tenho como dar um check exatamente nesse ponto. Assim como eu também não tenho como dar um check no 11º ponto levantado por Lawrence, que é um desdém a artes intelectuais, e eu não tenho como dar esse check porque eu realmente não sei como são esses pontos na Rússia. É um pouco difícil achar como são esses pontos na Rússia, mas eu sei que a Rússia exalta ali bastante o seu balé, por exemplo, exalta os seus esportistas, então eu acho um pouco difícil que esse ponto aí tenha um check nele, né? Eu acho um pouco difícil. Mas o 12º ponto
tem sim como dar um check, porque é uma obsessão por crime e punição. A gente vê isso acontecendo muito fortemente na Rússia, tanto que existem coisas que são tidas ali como crime, que são banais, mas que são criminalizadas e que existem punições sérias. Então a gente vê isso acontecendo de forma muito desmedida dentro da Rússia, então sim, tem um check nesse ponto. O 13º ponto é corrupção e nepotismo desenfreado, e sim, isso também existe no governo de Vladimir Putin, tanto que não é à toa que ele está aí conseguindo se manter no poder por tanto tempo, então a gente vê sim isso acontecendo. Nepotismo não necessariamente, né, pelo menos não por enquanto, vamos ver como vai ser depois que o Putin for deixar o cargo, se ele vai arrumar alguma forma de colocar ali, enfim, seus parentes para assumirem no lugar dele, mas a gente vê sim uma tentativa de se manter no poder extremamente corrupta, inclusive dentro da Rússia. E o 14º e último ponto da lista de Lawrence é eleições fraudulentas, e sim, isso também acontece na Rússia, né? Constantemente a Rússia é acusada de fraudar as eleições, até porque nas últimas eleições que elegeram Putin, a gente viu inclusive o resultado saindo antes do término das contagens de votos. Então, sim, as eleições dentro da Rússia são fraudulentas, tanto que o Putin está há 20 anos aí no cargo de presidente da Rússia, né? Então, sim, a Rússia tem eleições fraudulentas, por mais que algumas pessoas aí queiram dizer que não. Então, de 14 pontos aqui de fascismo, a gente vê o Vladimir Putin dando um check em 11. E ainda tem um outro ponto ali, que é a questão dos direitos trabalhistas, que ainda é um meio check. Então, sim, gente, o Putin é fascista. E quando você se diz antifascista, né, como eu me digo, antifascista, você tem que ser contra qualquer tipo de fascismo, mesmo que seja um fascismo de um líder russo, que é o caso do Vladimir Putin. Então, tendo dito tudo isso, fica óbvio aqui que, por mais que eu condene todos esses grupos nazistas que tem dentro da Ucrânia, por mais que eu condene a forma como a Ucrânia não coíbe esses grupos nazistas ali dentro da sua nação, eu também condeno a forma como Putin está orquestrando essa invasão imperialista contra a Ucrânia. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está tendo a reunião na ONU, né, para enfim decidir o que vai acontecer. Então não tem como eu dizer para vocês o que enfim tá acontecendo a partir daqui. Eu vou editar logo em seguida. Então, enfim, não vou estar atualizando que vocês nesse ponto. Mas parece que a Rússia não tem muita intenção de parar com esse ataque, o que é uma pena, o que é horrível, né? A última notícia que eu tenho é que o Tribunal de Haia vai abrir uma investigação contra o Putin, né? E o Tribunal de Haia é um tribunal para averiguar crimes de guerra e genocídios, então a gente vai ver aí algumas sanções a mais contra a Rússia, né? A gente já vê muitas sanções econômicas de diversos países contra a Rússia, e depois dessa decisão do Tribunal de Haia, né, que a gente ainda não sabe qual será, a gente vai ver ainda o que mais que vai acontecer. Mas sobre essa questão do Tribunal de Haia, eu tenho que pontuar aqui para vocês que é bastante hipócrita o Tribunal de Haia se voltar contra a Rússia quando não se volta contra os Estados Unidos por tudo que os Estados Unidos têm perpetrado dentro do Oriente Médio e na África, né? Todo o genocídio que os Estados Unidos têm perpetrado nesse seu fingimento de querer levar a democracia a esses lugares, nesse seu fingimento de guerra ao terror. Também é hipócrita o Tribunal de Haia querer fazer as sanções contra a Rússia quando não faz contra o Estado de Israel, pelo que está acontecendo na Palestina, pelo genocídio acontecendo agora na Palestina. Então eu preciso pontuar aqui sim que o Tribunal de Haia tomar essas sanções, né, abrir investigação apenas contra a Rússia, denota-se uma perseguição contra o governo russo. Mas eu acho sim que o Tribunal de Haia está correto em abrir essa investigação, mas acho que o Tribunal de Haia deveria sim abrir investigação também contra os Estados Unidos pelo que é feito no Oriente Médio e também contra Israel pelo que está sendo feito na Palestina. Enfim, esse é o vídeo, um vídeo que ficou longuíssimo, eu sei, mas acho que deu para eu sanar muitas coisas aqui sobre a minha opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo. Volto a dizer,
esse não é um vídeo para você tomar como sua principal fonte de conhecimento. Se você quer entender direito o que está acontecendo, você precisa ir atrás de diversos outros conteúdos, você precisa assistir muito jornal, você precisa ir atrás do que historiadores, do que cientistas políticos, do que pessoas que têm formação em relações internacionais estão dizendo sobre esses conflitos, sobre essa situação. Então não se baseie apenas no meu vídeo para você ter como fonte de conhecimento. Ufa! Como eu falei, né, gente? Nossa. Garganta tá seca até, então bebam água, que é o que eu vou fazer aqui. E não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a disseminar o meu trabalho pelo YouTube, ajuda a transmissão a chegar a mais pessoas, né? Então dê esse like, e se você puder, torne-se membro do Transmissão, porque assim você também ajuda o canal a continuar se mantendo, né? Você dá uma ajuda financeira para o canal continuar se mantendo. E também você tem algumas regalias, como por exemplo, você tem direito a uma live comigo pra gente poder decidir temas do canal, pra gente poder decidir temas de vídeos aqui para transmissão. E além disso, também você pode ter acesso a emojis exclusivos, emojis das minhas gatas. E também você pode ter aí o seu nome aparecendo aqui do lado, né? Que é algo extremamente legal, o seu nome aparecendo em vídeo do transmissão. E não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, cansei.